acreditaram que era possível fazer a convenção. Como vocês sabem, aqueles que têm privado comigo, eu sempre digo uma coisa: é possível, é necessário nós nos prepararmos muito bem para os processos da vida. Prepararmos tecnicamente, prepararmos psicologicamente, prepararmos espiritualmente. Mas uma coisa é verdade: depois de esgotar toda a técnica, depois de esgotar toda a ciência, depois de esgotar toda a esperteza, toda a inteligência, há alguma coisa que é crucial e fundamental para que na vida se dê um salto em diante, que é crer, que é fé. Isso não restam dúvidas e penso que aqueles que privam comigo anos já viram que isso é verdadeiro. Nós, quando começamos o processo, quando eu falei a Manica sobre a andadura do cavalo, quando eu disse tem um passo, tem o trote e depois tem um galope. Se nós olharmos um pouco esta palavra que a gente tem usado para nós, revolucionários, revolucionários, se nós olharmos mais ou menos esse revolucionário, que não começou com a Ana Mola, vocês vão perceber que tudo quanto aconteceu foi mais produto de crer, de fé, de comprometimento, do que propriamente um resultado da probabilidade. Porque a probabilidade é uma questão estatística, uma questão matemática. Mas muitas das coisas que aconteceu com a Ana Mola não tem nada a ver com estatística. Primeiro, foi a existência do próprio partido, onde nós ouvíamos em tudo aquele lugar: apá, vocês estão loucos, nunca vai ser aprovado esse partido. Vocês não estão bem da cabeça. Ainda me lembro de um editor de um jornal muito conhecido em Moçambique, que agora tornou-se meu amigo, que era muito crítico quando ia à televisão, estava toda hora a criticar-me. E ele passou, agora tornou-se meu amigo, porque ele disse: Venâncio, eu agora acredito. De fato, você anda pela fé. Eu tinha tudo contra ti durante esse tempo todo, mas as coisas que eu vi acontecer contigo, com o teu partido, com os seus colegas, transcendem todo o entendimento humano. E este partido é produto disso, né? Tudo indicava que era impossível aprovar. O Ana Mola foi aprovado. Como? Porquê? Não interessa, agora podemos falar numa outra altura. Ah, chegamos a esta fase, nós organizamos a primeira convenção nacional na cidade da Beira. Está ali a Nilete, que fazia parte da comissão organizadora. A faltar uma semana ou 2 semanas, já não me lembro muito bem, ela me liga toda desesperada. Diz: presidente, mas não era melhor adiarmos este evento? Não temos condições para acontecer o Conselho Nacional. Primeiro, presidente, não temos dinheiro. 2, não temos condições materiais. 3, o nível de organização necessária. Precisamos no mínimo de 3 meses, presidente. Como é que a gente vamos adiar isto? Não é possível. Do orçamento que nós precisamos, não temos nem sequer um quinto do orçamento. Não é possível, não é possível. Vamos adiar. Ela toda desesperada. Eu disse: Nilete, eu não tenho resposta para ti, mas tu podes acreditar. Tal e qual aconteceu com o partido até hoje, coisas inimagináveis. Tu podes acreditar que vamos fazer o Conselho Nacional? Já pá, se o presidente o diz, vamos. E aconteceu. E fizemos o primeiro Conselho Nacional na Beira, que foi um evento estrondoso, histórico, que ninguém acreditou que aqueles jovens que andaram a fazer peditórios nas redes sociais, colocamos contas bancárias que não tínhamos dinheiro nenhum. Fizemos um evento daqueles que nunca nenhum outro partido fez igual. Digo, nunca nenhum outro partido fez das formas como nós fizemos. 2, dissemos que precisamos organizar um Conselho Nacional extraordinário. Veio a mesma questão. Presidente, deve ser loucura. Se só o primeiro Conselho Nacional foi um milagre, agora quer ainda provocar a Deus, testar a Deus, fazer um segundo. Dissemos que não, vamos fazer de uma maneira diferente. Vamos fazer um Conselho Nacional extraordinário 100% online. Os nossos custos vão baixar quase 99%. Mas como vão fazer isso? É possível. Nunca ninguém fez isso no país, nunca vimos em nenhuma parte do mundo. E nós conseguimos realizar o primeiro Conselho Nacional 100% online, com 120 membros do Conselho Nacional e convidados.
e que foi um sucesso. E aprovamos variadíssimos instrumentos. Aconteceu. Hoje, temos a Convenção Nacional. Também, 3 dias, 4 dias, muitos de nós ainda continuamos a acreditar ou a pensar ou a duvidar que era possível realizar o Conselho Nacional. Mas como? Não temos dinheiro. Os nossos técnicos nunca testaram isso de fazer uma reunião virtual e presencial, e por isso que é híbrido, envolvendo a diáspora. Isso é loucura. Como é que vai fazer isso? Então, essa loucura é esta que todos nós estamos a vivenciar. E, de fato, é uma palavra bíblica que eu gosto muito dela, que diz assim: o evangelho da cruz é loucura para aqueles que estão a perecer. E eu que isso também é verdadeiro para nós. Para todos aqueles que politicamente estão a morrer, que socialmente estão destruídos, o que a Ana Mola está a fazer é loucura. Então, todos os nossos atos, na verdade, humanamente falando, são atos de loucura. Então, é este partido, um partido de loucos. Mas loucos por libertar o país, loucos por salvar este país, loucos por dar esta população, a este povo, que ficou 50 anos evocando uma revolução, mas uma revolução perdida. Então está aqui o Ana Mola, um conjunto de loucos que acredita, mais uma vez, então é isto que nós somos, né? Eu tinha preparado aqui um discurso com números, com datas e não sei o quê, mas eu preferi falar um pouco mais do coração. Então, nós neste momento fizemos coisas inimagináveis. Nós conseguimos introduzir pela primeira vez no país uma forma de ser membro que mesmo o partido que diz que tem 60 anos de experiência, como costumam dizer, ficaram chocados conosco quando a gente introduziu um cartão do tamanho de um cartão de crédito como cartão de membro. E que a pessoa pode ser membro sentado na sua casa, no seu sofá, na sua machamba, a passear na praia, dando mergulhos. Pode ser membro da Ana Mola sem problema nenhum. Graças a isso, eu acredito que cerca de 15 a 20% dos que estão registrados na nossa base de dados são membros de um outro partido centenário, mas que agora se inscreveram na Ana Mola. E ainda hão de vir mais. Por isso, continuo a acreditar. Não é? E agora não é momento de falar do manifesto, mas se me permitir uma pausazinha, eu continuo acreditando nessa visão de que até 2029 nós vamos ser o maior partido de Moçambique. Bom, alguém diz assim, mas nós agora somos fortes, não restam dúvidas. Sob o ponto de vista político, da simpatia política, da base política, Ana Mola é o maior partido agora. Mas nós temos que ser o maior partido com evidências, com números. Chegarmos na nossa base de dados, abrirmos e comparar os nossos números com os números dos outros. Os outros dizem que tem mais ou menos 4 milhões e meio, 5 milhões, acho que foi isso que eu vi. Dizem que tem 5 milhões de membros. Até 2029, nós vamos ultrapassar essa fasquia, essa minha crença, é a coisa que eu tenho fé profunda que vai acontecer isso. Até 2029, nós vamos passar a fasquia dos 6 milhões de membros. Se esses 6 milhões de membros, alguém diz, não é possível, como é que as pessoas vão se inscrever? Não interessa. Nem que a gente tenha que ir esvaziar aquele partido e trazê-los todos para cá, vamos fazer, mas vamos atingir os 6 milhões de membros. Então, meus amigos, esta aqui é a mensagem que eu queria deixar convosco. Eu tinha aqui muita coisa a falar convosco, números, que somos os líderes em produção de políticas públicas em Moçambique, nunca foi visto. Nós apresentamos 5 propostas de políticas públicas como partido, incluindo coisas estruturantes, como o plano de desenvolvimento dos 5 anos, mais chamado como plano quinquenal. Nós fomos os primeiros a apresentar, antes deste mesmo governo de Larápios, apresentar à Assembleia da República. Nós já o tínhamos feito. E colocamos isso num debate público. E coisa curiosa, eles próprios, quando desenharam o programa quinquenal do governo, primeiro foram ler o nosso, copiaram, quiseram copiar, e uma coisa curiosa, as ideias que copiaram em nós são as ideias que eles mais defendem agora. E não só isso, nós neste momento somos a maior referência da história política do país em produção de propostas legislativas. Eu estive aqui a ver, ontem estávamos a fazer as contas, estive aqui a contar, 1, 2, 3, 4, nós temos 22 iniciativas legislativas que fizemos chegar à Assembleia da República.
Para o vosso entendimento, para vocês compreenderem quanto que isto é sério, eu fui deputado na Assembleia da República 2 mandatos. E, curiosamente, eu introduzi lá uma coisa que nunca tinha sido na Assembleia da República, que era o estudo de produtividade dos deputados. O melhor ano, o melhor mandato que houve da Assembleia da República foi 2015 a 2020. E toda a Assembleia, as 4 bancadas, produziram em 5 anos apenas 5 iniciativas legislativas. Em 5 anos. Ana Mola, em 9 meses, produziu 23 iniciativas legislativas. Só para vocês verem a dimensão de uma coisa e de outra. Quer dizer, é como se fosse um grão de areia ao lado do elefante, não é? Então é essa dimensão que existe entre nós e eles. É por isso que realmente volto a repetir. Este é um grupo de loucos. Loucos por salvar Moçambique. Louco por quebrar paradigmas. Louco por atravessar paredes que não se atravessam. Loucos por destruir muralhas intransponíveis. E é isto que a Ana Mola vai ser para o futuro. Por isso que podem tentar e estão a tentar fazer de tudo para barrar. Mas há uma coisa que se diz em inglês que eu gosto muito. The train is unstoppable. Quer dizer, o comboio está imparável. E tudo aquilo que quiser se meter na linha férrea, já sabem o que vai acontecer, não preciso dizer. Então, essa que é a velocidade do Ana Mola. E eu, mais do que destes números, o que eu gostaria que todos nós pudéssemos mentalizar é este espírito irreverente, inconformado, mas comprometido até os ossos com uma causa. Aquilo que se diz dar o sangue. Dar o sangue o que é? É você fazer o seu esforço físico, mental, espiritual até o fim. E quando chegar nesse limite, você dizer, agora é que estou a começar. Então é isso que eu gostaria que fosse a mentalidade, fosse a nossa filosofia de fazer política, porque fazendo isso, mesmo que nos parece impossível, como alguns costumam dizer, aquele partido é uma máquina, aquilo ali é impossível. Essa impossibilidade todas estão a dizer, todas estas barreiras estão a dizer, se nós todos tivermos esta forma de ver as coisas, esta filosofia, este espírito de loucura positiva que a Ana Mola está a introduzir, eu vos garanto, e decretamos aqui, 2028, 2029, não só havemos de afirmar com os lábios e com a boca, efetivamente a verdadeira e genuína libertação de Moçambique vai começar. Eu cada um começasse a visualizar isso, porque crer também é ver antes de acontecer. Então cada um começa a visualizar. A começarmos aqui por Nampula, 8 municípios, cada um dos municípios tem que levantar uma bandeira verde ali em cima, lá no topo do município, a começar por Nampula e depois para Cabo Delgado, vamos para Niassa, vamos para Tete, a terra da minha irmã Claudina. Aquele calor de Tete muito quente, tem que ter cores. A gente tem que ver um calor verde em Tete. Atravessamos para Sofala, para Manica, para Inhambane, para Gaza, província de Maputo, cidade de Maputo, e cobrirmos Moçambique, do Rovuma, Maputo, do Zumba Índico, de um lençol, de um mar verde em tudo isso. Isto é possível. Vocês conseguem acreditar nisso? Acreditam nisso? Acreditam mesmo? Com a Ana Mola? Então eu queria agradecer a vossa atenção. Não li nem uma única linha do que tinha escrito. O meu coração falou mais alto. Mas acho que era essa a mensagem que eu devia transmitir e fazermos esse para fazermos de fato Ana Mola a maior referência política de toda a história democrática de Moçambique. Fazermos da Ana Mola a maior referência em termos de uma organização social, de uma organização humana, de uma geração. Volto a repetir só para fechar. Nós não estamos preocupados apenas em ganhar eleições autárquicas. Isso é pequeno para nós. Nós não estamos preocupados apenas em ganhar eleições gerais. É pequeno para aquilo que nos espera. Nós temos uma responsabilidade histórica. Isto é, esta geração que está a passar hoje, né? Do Conselho Nacional, Comissão Executiva, todos nós, deve ser recordada, mesmo daqui a 50 anos, 100 anos, como uma geração que fez o impossível. A geração dos loucos positivos. O futuro começa agora.